Senhor, mais uma vez, nós nos achegamos a Ti, Senhor, e nós dizemos que estamos gratos por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprendermos mais sobre a Tua palavra, para nos fortalecermos na Tua presença, para nos relacionarmos com o Senhor mais intimamente. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora nesses momentos que estaremos aqui e o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir e compreender a Tua palavra, para que possamos, Senhor, crescer na nossa fé e que o Senhor possa nos fazer compreender aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Tira todas as barreiras, nos dá sabedoria e graça nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá bom. Hoje é mais uma vez o tema jejum. Então vamos voltar nesse assunto com um pouco mais de profundidade agora, tá? Hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro jejum. Peraí, como assim o verdadeiro jejum? Na semana passada já não falamos sobre isso? Sim, nós falamos sobre isso, mas eu vou mostrar uma outra face do jejum, uma outra vertente que a gente não falou tanto na semana passada. Até comentamos algumas coisas, mas superficialmente, e agora a gente vai aprofundar. Teve bastante gente que escreveu algumas coisas no questionário, dizendo que eu perdi a hora, eu não consegui fazer, eu não entendi como que era o jejum. Então, por isso eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, tá? Rapidinho. Jejum não é um mandamento bíblico, mas é uma expectativa de Deus. Jesus explicou lá que quando o noivo fosse tirado, os discípulos jejuariam. Então é uma expectativa que nós façamos jejum. Jejum não é pagar preços, tá? Não é você barganhar com Deus, mas o jejum é você se esvaziar e abrir espaço para que Deus venha sobre nós. E aí tem aquela ilustração do copinho. A gente falou sobre vários motivos para vocês jejuarem, biblicamente. A gente falou sobre os tipos de jejum e os tempos de jejum que a gente encontra na Bíblia. E a gente finalizou fazendo aquela reflexão, nós estamos cheios do quê? Fruto do Espírito ou obras da carne? Que temos que fazer essa reflexão e avaliarmos se precisamos jogar algumas coisas fora. Normalmente temos que jogar alguma coisa fora, né? Isso é o mais comum. E aí a proposta é vamos jejuar. E aí eu vou mostrar o questionário para vocês verem como que se comportou esta turma. Vou tentar não gastar muito tempo com isso. Então vou rapidinho aqui, tá? Você fez algum tipo de jejum? Espera só um pouquinho, tem alguém com áudio aberto aqui. Deixa eu caçar quem que é. Pronto. Você fez algum tipo de jejum essa semana? A maioria fez. Ótimo, muito bom. A estatística está bem melhor do que a média. A gente normalmente tem menos gente fazendo jejum. Vocês capricharam. Se você não fez um jejum, eu só queria saber o motivo. Tá? Não quero muito detalhe, só o motivo. A maioria que não fez porque esqueceu. Eu imaginei que eu fosse ver isso daqui, tá? Alguns não fizeram porque não quiseram, e aí teve gente até que se justificou. Tem gente que acha que não consegue fazer o jejum, e tem gente que diz que tem medo dos efeitos colaterais. E aí eu espero vocês que não fizeram, eu espero que vocês, ao verem as respostas aqui dos seus irmãos que fizeram, que vocês tirem essas barreiras, tá bom? Que vocês não tenham medo de fazer, que vocês não achem que não conseguem, porque vocês vão ver que é possível. E olha só, isso aqui eu fiquei chocado, vou ser bem sincero com vocês. Quantos dias você fez de jejum? Muita gente diz que fez 5 dias ou mais de jejum. É muita gente. É a primeira vez que a gente tem um grupo tão grande que fez a semana toda de jejum. E eu espero que isso tenha sido bom para vocês, tá? É muito bom fazer jejum mesmo, né? Outra parte grande diz que fez só um dia, 2 dias, nenhum, muita gente não fez, né? E alguns fizeram 3 dias. Mas eu fiquei surpreso com esse grupo roxinho aqui, o que fez 5 ou mais dias de jejum. Não é comum a gente ver as pessoas se comprometendo tanto, então eu acho que vocês entenderam a importância disso daqui. Eu fico muito feliz. A gente não propôs que vocês fizessem a semana toda de jejum. A gente deixou vocês escolherem o tempo, né? E vocês escolheram isso. Qual tipo de jejum você fez? A maioria dos que fizeram fez o jejum normal, que é você fica sem alimento, mas bebe água. A maioria fez esse jejum.
Alguns fizeram jejum parcial de algum tipo de alimento, alguns fizeram jejum parcial de algum tipo de prazer, alguns corajosos fizeram jejum completo, sem água e sem comida, e uma boa parte não fez jejum, né? E aí, foi o que eu falei agora há pouco, para os que não fizeram, como foi fazer jejum? A maioria dos que fizeram disse que foi difícil, e realmente, é difícil você ficar sem comer, ou sem comer e beber, ou você abrir mão de algum prazer, é difícil, não era para ser fácil. Alguns disseram que foi normal, mas a maioria disse que foi difícil, isso aqui está previsto. E aí, se você encontrou alguma dificuldade, qual que foi essa dificuldade? A maior ocorrência aqui foi de ansiedade. E é normal, porque quando você está de jejum, você normalmente pensa mais em algumas coisas, né? E é comum a gente ver as pessoas ficarem ansiosas. Algumas pessoas tiveram fome maior do que o normal, outras tiveram dor de cabeça ou enjoo, outros tipos de tentação, né? Também ocorreram aqui. Isso aqui é só para a gente ver como foi, tá? Não é para dizer que é bom ou ruim, não é esse julgamento que a gente faz aqui, é só para entender o que aconteceu. Independente da resposta anterior, você acredita que houve algum tipo de retaliação ou oposição espiritual por você ter feito um propósito de jejum? Boa parte diz que sim. Isso tem um motivo, essa pergunta. Eu vou falar durante a nossa reunião de hoje. Alguns disseram, não tenho certeza. Vocês também vão entender isso daqui. Mas isso daqui não é para intimidar ninguém. Puxa, se eu fizer jejum vai existir retaliação? Possivelmente. E a gente falou sobre isso na semana passada. Jesus, enquanto estava de jejum, foi tentado em tudo. E a gente não pode esperar que conosco será diferente, né? E essa aqui que é importante para quem não fez e estava com medo. Após terminar o jejum, como você se sentiu? A maior parte de vocês disse eu me senti bem fisicamente e bem em relação ao meu espírito. Isso é excelente. Alguns poucos disseram bem fisicamente, mas não sentiu os efeitos espirituais. Não tem problema também. O importante é a tua motivação para fazer o jejum. E uma parte disse que se sentiu mal fisicamente, mas se sentiu bem em relação ao espírito. Isso aqui também está previsto. Teve alguma experiência nova após iniciar o jejum? Uma parte diz que sim, uma boa parte diz que não. Isso aqui também eu quero destacar. Fazer jejum não é para a gente ter uma experiência nova necessariamente. É para a gente se esvaziar, deixar Deus agir nas nossas vidas, e muitas vezes Deus age de formas que a gente não percebe, digamos assim. E eu vou falar sobre isso também hoje. Mas também você não precisa fazer jejum esperando uma experiência sobrenatural ou qualquer coisa do tipo, tá? Não é isso que a gente propõe quando a gente faz esse propósito de jejum. E aí os comentários. Eu vou ler alguns aqui. Eu vou ler o primeiro aqui, por exemplo. Ainda não cheguei ao fim do jejum, mas já sinto os efeitos espirituais. Imagino, né? Esse conteúdo foi de grande valia. Eu realmente não conhecia ou usava essa arma espiritual. Muito bem. Uma pessoa disse assim, eu não fiz ainda, vou começar na segunda. Então comece mesmo. Estou orando de madrugada pelo jejum, pois não queria fazer o jejum de qualquer jeito, nem sem um motivo específico. E me testei também para ver se eu iria conseguir. Vou fazer o jejum de Daniel. Tudo bem, talvez essa pessoa tenha alguma restrição de saúde, alguma coisa assim, né? Eu li um comentário aqui que talvez eu não ache ele de volta. Alguém disse que não fez o jejum porque está gestante. Parabéns por estar gestante. Deus te abençoe a sua gestação aí. Mas isso não é motivo para não fazer jejum, tá bom? Você não precisa ficar necessariamente sem comer. Faça jejum de outra coisa. Faça jejum. Eu sempre recomendo o jejum de Netflix e de redes sociais, tá bom? Não é desculpa. Vou ler esse aqui, ó. Estou me sentindo incrivelmente mais forte e animada para cumprir o meu propósito. Muitas coisas que achava importante, percebi que não são. E aqueles alimentos que eu pensava que me ajudavam na ansiedade, nunca me ajudaram. Percebi que colocando em Deus a minha ansiedade, descansando nele, tenho muito ganho e me sinto fortalecida por ele. Que bom, muito bom, né? Vamos ver outro aqui. Foi uma experiência como há muito tempo eu não tive com jejum. Precisava que Deus fizesse uma intervenção muito delicada em um assunto de cunho familiar, e Deus agiu de uma forma tão sensível que foi difícil de acreditar. Deus é bom em todo tempo. Aí, ó, você saiu da frente e Deus foi lá e fez a parte dele. Ó, que beleza. Muito bom, né, gente? Vou ler só mais esse aqui, ó. Foi uma experiência nova,
porque a aula sobre jejum foi como um recomeço para mim. Eu descobri que não entendia tanto quanto eu achava que entendia a respeito do jejum, principalmente em relação a questão de fazer o jejum e estar consciente daquilo. E com certeza eu concluí esses dias de jejum com mais seriedade, entendendo que o jejum me enfraquece e me tira do meio do caminho, para que Deus entre e faça conforme a vontade dele. Muito, muito, muito bom mesmo, né, gente? Muito bem. Então, quem não fez, faça, faça. É muito importante fazer e é muito bom fazer. E quem fez, nós vamos continuar fazendo jejum. Vamos propor mais um período de jejum aí no final da nossa reunião de hoje, tá? Então, vamos lá. Como foi o seu jejum? A gente já fez aqui a leitura da pesquisa. E aí eu tenho mais algumas frases sobre jejum. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Às vezes, quando você sai do jejum, parece que você até está pecando. Sabe quando você fica vários dias ali se abstendo de alguma coisa, e aí quando você encerra o jejum e você vai, por exemplo, comer, você até pensa assim, nossa, vou comer. Parece até errado assim que você vai comer. É como eu me sinto às vezes. Jejuar é como ir para academia pela primeira vez. A gente vai para academia achando que é tranquilo, né? Não, vai ser de boa, vai dar tudo certo, vou fazer lá um monte de coisa. E aí você vai lá e faz. E aí quando você chega no final, parece que você tava, sei lá, tomando uma surra, né? Você fica todo doído. E às vezes você tem esses impactos, né, de fazer um jejum. Às vezes você tem uma experiência tranquila durante o jejum, mas no final do jejum normalmente você já está sentindo alguns efeitos, né? Isso acontece bastante. Jejuar é muito difícil? Temos que jejuar. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Os muçulmanos, eles têm o mês chamado Ramadã. É o 9º mês do calendário muçulmano. As pessoas acham que Ramadã é o jejum que eles fazem. Não, Ramadã é o mês. E por que o mês Ramadã e jejum, que talvez vocês já tenham ouvido falar, eles acabam sendo vinculados, né? Fazem uma associação entre as duas coisas. Porque neste mês, os muçulmanos jejuam o mês inteiro. Só para você ter ideia, esse número já mudou. Eu acabei de ver uma estatística, já tem 1,8 bilhão de muçulmanos. Os muçulmanos eles estão crescendo muito no mundo. Estão ganhando bastante espaço. 25% da população mundial é muçulmana. E se eles continuarem crescendo como estão, até 2050 vai ter mais muçulmanos do que cristãos no mundo. Tá? Isso é um dado que depois, inclusive, a gente pode até conversar a respeito. Mas nem é esse o ponto. O ponto é que você tem esse tantão de gente, essa quantidade muito grande de pessoas muçulmanas e que fazem 30 dias de jejum. E às vezes a gente não consegue fazer um dia de jejum. E eu não estou falando isso porque eles são melhores do que nós. É só porque eles têm uma compreensão diferente desse assunto do que nós. Eu não sei como que foi isso, mas talvez tenha alguns de vocês aqui que tenha feito jejum pela primeira vez agora, depois de 20 anos de caminhada, ou já tenha feito jejum há algum tempo atrás, mas faz muitos anos que não faz um jejum. E os muçulmanos, todo ano, eles fazem 30 dias de jejum. Como é que é o jejum do Ramadã? Eles acordam muito cedo, antes do sol nascer, aí eles fazem uma refeição leve, eles têm essa consciência que não adianta fazer o jejum e você vai lá e come muito, muito antes do jejum para você aguentar ali o tempo de jejum. Eles não fazem isso, eles comem alguma coisa leve ali antes do sol nascer, aí eles fazem uma oração e eles começam o jejum. E eles passam o dia inteiro em jejum, é um jejum completo, sem água e sem nenhuma bebida. Eles também, nesse período, eles não podem fumar, eles não podem praticar nada relacionado a nenhum tipo de vício, não pode fazer atividade sexual. Eles têm uma série de restrições também, não é só alimento. E no final do dia, quando o sol se põe, aí eles fazem mais uma oração, fazem lá a quebra do jejum. Depois da quebra do jejum tem mais uma oração. E aí depois eles se alimentam normalmente. Depois tem mais 2 orações ainda no final do dia. Eles fazem 5 orações no mês do Ramadã. Para o muçulmano, o jejum do Ramadã é um privilégio. Não é uma obrigação. É sim uma obrigação, claro, mas eles entendem isso como um privilégio. Não é todo mundo que pode fazer o jejum do Ramadã. Por exemplo, os homens, eles só podem fazer após 16 anos. Antes disso, eles não podem. Então, aquela pessoa que é um muçulmano sério e tal, que quer realmente praticar a religião, ele fica até ansioso para fazer 16 anos para poder fazer o jejum. E quando eles fazem o jejum é um privilégio. Eles não consideram peso. O Islã, né,
a religião muçulmana, eles têm 5 pilares. Assim como nós temos 10 mandamentos, né, que são a lei moral, os muçulmanos também têm todas as leis deles, tem muitas leis também. Mas eles têm 5 pilares, e um dos pilares do muçulmano é o jejum do Ramadã. Eles têm 5, é a oração, a fé, o jejum, a caridade e peregrinação até Meca, que é a cidade sagrada deles lá, pelo menos uma vez na vida. Então, o jejum é algo que está na essência do muçulmano. E eles fazem isso com muita seriedade. Durante o período do jejum, eles têm que ter maior dedicação à religião deles, à leitura do Corão, caridade, à fraternidade, à vida familiar. Eles têm que intensificar tudo isso. Por exemplo, a quebra do jejum é sempre feita em família. E eu não sei se vocês conhecem alguém que é muçulmano, mas eles levam muito a sério essa questão da família, né? É muito bonito de ver como é uma família muçulmana. A gente vê assim o quanto que eles têm de zelo uns pelos outros e tudo mais. Tem briga, tudo, claro que tem. É diferente. Quem conhece alguém muçulmano que tem uma família muçulmana que pratica o Islã deve ter já percebido como é diferente a questão da família para o muçulmano, né? É uma obrigação para todos, como eu falei, é um dos 5 pilares. E se você falhar um dia sequer no jejum do Ramadã, você tem que fazer ele por 60 dias depois. Então vamos imaginar que você fez 29 dias lá, e no 30º dia você falhou no jejum. Aí você tem que fazer mais 2 meses agora de jejum. É muito sério isso, tá, gente? Eles conseguem. Nós conseguimos também. Não somos piores do que os muçulmanos. A diferença talvez é que nós entendemos diferente o que é o jejum. E aí agora a gente vai ler o texto de Isaías 58, que é o que estava na primeira imagem lá que a gente colocou na tela. E esse é um texto que eu vou fazer exposição dele. Eu vou ler trecho por trecho e vou explicando. Porque é um texto muito grande e é muito pesado o texto. Então eu vou explicar parte por parte aqui, a minha interpretação aqui do texto. E vocês vão acompanhando aí, tá? O texto diz assim. Detalhe, vocês não vão ver os versículos aqui. Por quê? Porque não tem versículos na Bíblia original, tá? O texto original não tinha capítulos e versículos. Eu vou falar mais sobre isso nas reuniões sobre a Bíblia. E eu vou ler o texto aqui, a divisão do texto aqui não está de acordo com os versículos. Então, se vocês forem acompanhar na Bíblia, vocês vão ver que está estranho mesmo, tá bom? Mas era um texto corrido, era uma escrita, né? Um rolo, um pergaminho, não tinha essa divisão. Então começa dizendo assim, Deus falando para Isaías: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois de dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eu destaquei as palavras aqui por causa da ênfase que Deus deu nelas. Tudo que Deus falou aqui é como se fosse uma impressão, né? Parece, é como se fosse. E aqui, para mim, fica muito claro a questão da hipocrisia. A pessoa parece desejosa de conhecer a Deus, mas realmente quer? É como se fosse uma nação que faz tudo que é direito, mas será que é mesmo? Parece desejosa que Deus se aproxime, mas será que é mesmo? Deus não gosta nem um pouco de hipocrisia, gente, nem um pouco mesmo, sabe? E nós temos que entender isso e nos portar corretamente diante de Deus. Se você não quer fazer um jejum, e você está fazendo um jejum por fazer, por obrigação, porque o Luciano pressionou muita gente, falou muito para fazer um jejum, aí eu estou fazendo. Aí não adianta, porque é hipócrita, é um jejum para ser visto. A gente falou sobre isso semana passada, quando Jesus ensinou sobre o jejum. E isso é algo que Deus não quer. Então, a hipocrisia é algo que Deus não gosta nem um pouco. E aqui ele já começa a afrontar o povo aqui, a confrontar o povo, na verdade, sobre isso. Continuando. Aí o povo diz: peraí que tem alguém com o áudio aberto. Gente, cuidado com o áudio de vocês aí, tá? Se quiserem falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí no Zoom. Aí continua dizendo assim, o povo agora, né? Por que jejuamos, dizem, e não o ouviste? Por que nos humilhamos, e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum
termina em rixa, em brigas, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Aí aqui assim, é o povo falando assim, Senhor, nós estamos jejuando. O Senhor não está vendo? Nós estamos humilhando, o Senhor não reparou? Mas o povo é hipócrita. Faz um jejum para ser visto. Aí Deus fala assim, né? Vocês fazem no dia do jejum o que é do agrado de vocês. Vocês não abrem mão de algo que é do interesse seu. Porque aqui está falando, né, que eles exploram os empregados, ou os escravos, aqui em algumas versões. Então, o povo fazia jejum, mas maltratava o escravo. Exigia mais do escravo. Descontava no escravo, digamos assim, a frustração por estar de jejum. Será que é esse tipo de jejum que Deus quer? E ainda, né, termina dizendo assim, o seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. São atitudes pecaminosas aqui, né? Não é isso que se espera no jejum. Então você fazer jejum para ser visto, porque aqui eles querem ser vistos, né? Senhor, nós estamos jejuando, o Senhor não viu? Jejum para ser visto não funciona. Jejum sem abrir mão de algo que é do seu interesse não funciona. Jejum sem abrir mão de atitudes pecaminosas não funciona. Deus dizendo, vocês não podem jejuar assim e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não funciona. E aqui é como se eles estivessem exigindo algo de Deus, né? Senhor, o Senhor não está reparando que nós estamos fazendo jejum? Tipo como se estivesse cobrando algo de Deus. Não adianta. A gente não faz jejum para barganhar. A gente sempre fala sobre isso, já falei algumas vezes e estou repetindo. Não tem nada que a gente possa oferecer para Deus que Deus precise. Vou fazer um parêntese aqui sobre esse assunto. Essa situação de barganha, eu sei que é muito tênue a linha entre você colocar uma necessidade diante de Deus em jejum e você fazer um jejum para receber alguma coisa. É bem tênue, é bem sensível esse tema. Mas aí é muito a intenção do seu coração é que define se você está barganhando com Deus ou se você realmente está se colocando como necessitado de uma bênção de Deus em jejum. Mas esse ponto é muito importante a gente entender a questão da barganha, porque às vezes a gente se comporta como se a gente estivesse numa relação de igualdade com Deus, como se fosse um contrato. Porque num contrato, normalmente as partes que fazem um contrato, ambas têm algum poder na negociação. Então, eu faço algo e em troca você faz algo. Então é como se as duas partes estivessem em igualdade. Talvez em alguns casos, né, uma das partes do contrato tenha mais força do que a outra. Mas ambos têm direitos e deveres em relação à obrigação que foi assumida. Mas com Deus não existe contrato. Não tem nada que você possa oferecer para Deus que Deus precise. Então como é que você vai barganhar alguma coisa com Deus? Isso não funciona mesmo, tá, gente? Não funciona. Aí o texto continua dizendo assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Será? O será que está aqui no final foi eu que escrevi, tá? Não está na Bíblia. Será que é isso que Deus quer? Um dia, ou 2 dias, ou 5 dias, não importa, aqui não é o tempo que é importante aqui, mas é a motivação, é o coração. Será que é apenas um período apenas que você vai viver de forma aceitável a Deus? Porque ninguém faz jejum a vida toda, né? A gente faz jejum em alguns períodos. Mas não é esse um período, que pode ser um dia ou 10, não sei, que você deve viver uma vida aceitável, Senhor. A gente deve viver a nossa vida inteira aceitável, Senhor. A gente deve buscar isso. Eu sei que é difícil, vamos sempre pecar, vamos falhar. Está previsto. Mas a nossa busca por uma vida santa e digna diante de Deus deve ser algo constante, não deve ser apenas no momento do jejum. É isso que Deus está confrontando aqui. Não é só nesse momento de consagração que você deve viver uma vida piedosa e em santificação, sabe? Deixa eu só ler o comentário aqui. Mas quando jejuamos, sempre esperamos que Deus faça algo por nós. Até se pedimos sabedoria e graça, porque tudo vem de Deus. Então, eu vou repetir o que eu falei. A linha é muito tênue entre você jejuar para colocar Deus numa situação onde ele deve fazer algo em troca, ou você pedir a Deus que te abençoe em alguma coisa no seu momento de jejum. É diferente. É tênue, é sensível a diferença, mas é diferente. Porque lembra da história do copo. Você faz jejum para se esvaziar e dar espaço para Deus. Deus vai fazer o que ele quiser se ele quiser.
Você pode pedir por fé, por sabedoria, por um monte de coisa espiritual. E é justo pedir essas coisas. Agora, você fazer isso como uma barganha, a atitude é que é diferente, sabe? Se você colocar Deus numa posição onde ele tem que fazer algo, ele está obrigado a fazer algo, porque você está fazendo algo também, isso é barganha. É isso que a gente deve evitar. O seu próprio benefício apenas, e mais nada, sabe? Aquele pedido egoísta. Então, nesse tipo de situação aí, é realmente uma barganha e isso não funciona. Vou continuar, tá? Aí o texto continua dizendo assim: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então aqui, Deus está destacando alguns aspectos do que ele espera de nós enquanto estamos de jejum. Soltar as correntes da justiça é questão de libertação, é resgate das pessoas que estão presas. Desatar as cordas do jugo. O jugo, para quem não sabe, é aquela peça de madeira que fica entre dois animais no campo. Quando eles têm que puxar um peso, você coloca aquela peça de madeira em cima dos dois para que eles trabalhem juntos. O jugo não é necessariamente ruim. Sem o jugo em cima dos animais, eles vão andar em ritmos diferentes. E aí um vai puxar mais peso do que o outro. Então você põe o jugo para justamente eles trabalharem juntos. Não é necessariamente uma coisa ruim. Agora, o jugo, quando ele é pesado, quando ele é opressor, aí se torna uma coisa ruim, porque aí o animal tem um peso no pescoço maior do que deveria. Isso prejudica, ele fica com o olhar dele voltado para o chão, né? Aí se você quiser fazer uma interpretação mais alegórica disso, quando a gente tem um jugo pesado sobre nós, a gente volta o nosso olhar para essa terra, para essa vida. E é o que Satanás quer nos colocar, né? E Jesus ele vai lá falar assim: vocês têm que trocar de jugo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Jesus fala que existe ainda assim um fardo e um jugo pra gente. Só que é para dividir ele com Jesus, porque o fardo dele e o jugo é leve e suave. Então o que Deus quer aqui é que a gente tenha esse tipo de comportamento. Durante o nosso período de jejum, a gente tem que estar preocupado com essas coisas. Com a libertação daqueles que estão presos, com o resgate daqueles que estão perdidos, com a salvação daqueles que estão indo para o inferno. Com o perdão, com misericórdia. É isso que Deus espera de nós no nosso momento de jejum. E aí continuando, não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O jejum que Deus quer não é esse? Isso é Deus perguntando para o povo. E aqui tudo que foi mencionado são coisas que são nossas e que a gente pode abrir mão. A gente pode compartilhar. Então é dividir, é cuidar, abrir mão de si mesmo. É isso que Deus espera no nosso momento de jejum. Que a gente tenha essas atitudes. Eu não sei como foi para vocês isso, mas em relação ao jejum, se você percebeu que durante o teu período de jejum você ficou mais sensível às necessidades de outras pessoas, é porque é isso que tem que acontecer mesmo. E aqui eu vou fazer um parêntese de novo, porque a Bíblia ela sempre menciona a questão das obras, das boas ações, mas a gente precisa sempre entender que isso não é o que nos salva. Não é isso que nos tira da condenação. E eu espero que já esteja claro para vocês depois na nossa conversa sobre o Evangelho. O que nos tira da condenação é a misericórdia de Deus através da redenção feita por Jesus na cruz. E só. E mais nada. Não tenha nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Mas a salvação deve produzir em nós o desejo de abençoar outras pessoas, de servir outras pessoas, de fazer as boas ações. Tem sempre o texto lá de Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E a gente para por aí, mas o texto não termina aí, o texto continua. E o texto no verso 10 diz: pois para as boas obras é que vocês foram salvos, para cumprir aquilo que Deus de antemão preparou para que nós realizássemos. Então a salvação deve produzir em nós o desejo de fazer essas coisas. E o jejum ele deve intensificar isso em nós, porque lembra que o jejum é a gente tirar coisas que são nossas e que não necessariamente são boas, para que Deus possa vir sobre nós. E a graça de Deus na nossa vida deve nos mover a querer trazer as pessoas para a liberdade, para resgatá-las do mundo, para salvá-las do pecado, para trazer perdão, misericórdia, também para dividir aquilo que nós temos com as pessoas. Porque Deus nos dá as coisas não apenas para nós, mas para que a gente possa também ter o que partilhar com os outros.
Mas isso é muito difícil, né, gente? Porque é difícil a gente abrir mão daquilo que é nosso. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Mas vamos continuar aqui. Aí o texto continua dizendo: aí sim, depois disso, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aqui tem várias coisas nesse trecho aqui. A nossa luz não é nossa. Nós não somos como as estrelas, né, que emitem luz própria. Nós somos como a lua, por exemplo, como alguns astros que refletem a luz de alguém. E nós refletimos a luz que é de Deus. Mas para que a luz que é de Deus ela brilhe em nós e nós possamos, como o texto diz, né, irromper como a alvorada, nós precisamos estar com a nossa vida correta diante de Deus. A gente precisa ter essas características aqui. Porque é só depois que a gente consegue nutrir essas características é que a nossa luz ela vai romper as trevas. Porque a alvorada é o nascer do sol. Não sei se alguém consegue ver o sol nascendo, mas eu costumo sempre acordar muito cedo e aqui à minha janela eu tenho a felicidade de ver o sol nascendo. E é muito interessante, porque tá escuro, 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 e de repente, mesmo antes de eu conseguir ver o sol, a gente já consegue ver a luz do sol. Ela vem antes, né, do que a própria bolinha, né, do sol. E é muito bonito de ver. E quando o sol aparece mesmo, é aquela coisa bonita, né? Eu fico pensando sobre isso, né? Como a luz, ela sempre vence as trevas, gente. Sempre, sempre, sempre. E a gente vai ser luz no mundo se a gente conseguir viver com a vida correta, de acordo com o que a gente leu ali. E aí fala também sobre a retidão. A retidão é você viver uma vida íntegra, uma vida correta, e que isso é visível às pessoas. É o nosso testemunho, aquilo que as pessoas veem em nós. Eu não sei se alguém, no seu período de jejum, recebeu algum feedback, digamos assim, sobre, nossa, como você está diferente esses dias, ou qualquer coisa do tipo. Talvez as pessoas não tenham falado, mas talvez elas tenham percebido que você estava mais manso, mais pacífico, mais bondoso. Eu não sei como foi isso, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre mim aqui. Eu, antes de começar a fazer jejum, eu sempre tive a boca meio dura, digamos assim. Como assim? Eu sempre tive resposta para tudo, sempre desde criança, sabe quando os pais falam alguma coisa e você sempre tem uma resposta? Então era assim. Eu cresci assim e eu sempre fui uma pessoa de argumentar. Não necessariamente você ter argumentos é uma coisa ruim, tá? Mas você nunca conseguir ficar em silêncio é ruim. E lá eu falei na semana passada, lá o texto de Tiago 3 é muito bom para você entender sobre isso. Que às vezes, na verdade muitas vezes, e tem vários provérbios sobre isso, é melhor você ficar calado. Porque o tolo, tem um provérbio, o tolo se ficar calado vai ser dado por entendido. Então é melhor a gente ficar calado às vezes. E eu sempre tive muita dificuldade de não responder. E depois que eu comecei a fazer jejum e me aproximar de Deus, isso foi uma coisa que mudou muito em mim. E até um tempo atrás, a minha esposa falando com alguém, e eu ouvi ela falando, e eu estava perto, ela falou para eu ouvir mesmo. Ela falou que, às vezes eu quero brigar com o Luciano e ele não briga comigo mais. Sabe, quando você quer discutir e não tem alguém para discutir do outro lado? E a melhor forma de você terminar uma discussão é você não respondendo. É você ficando em silêncio. Acaba. A pessoa fala, 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 fala e você não fala nada. Acabou a discussão. E isso é algo que veio depois de me aproximar de Deus e em muito jejum. Porque eu sabia que isso era algo que tinha que trabalhar em mim. Outra coisa que eu falei que ia comentar, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de comemorar as vitórias dos outros. É uma visão egoísta, né, da vida, onde só você pode vencer e os outros têm que comemorar as suas vitórias, mas você não comemora as vitórias dos outros. Isso foi algo que mudou em mim também, sabe? E é um esforço consciente, sim, porque essa raiz orgulhosa dentro de mim, ela continua lá, ela não deixou de existir, mas eu consegui suprimi-la com o jejum. E hoje alguém que tem uma vitória, uma coisa que está buscando, eu consigo me alegrar mais com a pessoa. E isso era difícil para mim. Pode parecer uma coisa idiota isso, né? Ridícula. Como assim você não consegue se alegrar com a vitória dos outros? É porque sempre eu achava que eu merecia mais do que os outros, sabe? E aí quando acontecia com os outros e não acontecia comigo, eu não conseguia comemorar a vitória de outro. Mas isso é algo que veio com o jejum. E eu vou falar mais uma coisa que essa aqui é bem, bem sensível mesmo. Mas eu não tenho... Eu tenho vergonha e ao mesmo tempo não tenho, né? De falar sobre isso. Mas uma das
principais coisas que o jejum me ajudou, na verdade, o jejum foi a ferramenta que Deus me deu para vencer isso. Foi um pecado muito sério, e eu já falei algumas vezes sobre ele aqui, porque eu sei que não sou só eu que viveu isso, talvez tenha alguém aqui que ainda vive isso, que é problema com pornografia. Não vou dizer que eu era viciado, mas eu era muito vulnerável. É muito duro falar isso, é difícil falar isso. Mas eu sei que era um pecado que vira e mexe batia na minha porta e eu deixava ele entrar. E eu sempre soube que estava errado. Obviamente a gente sabe que está errado. E a gente sente remorso, mas a gente não se arrepende, né? Porque o remorso e o arrependimento são muito diferentes. O remorso é você se sentir mal por fazer algo que é ruim. O arrependimento é você virar as costas para aquilo e andar na direção contrária. E eu, por mais que achasse que estava arrependido, eu não estava, porque vinha outra oportunidade e eu acabava cedendo. E isso era uma coisa que me machucava e eu sabia que entristecia muito o espírito. E eu sempre naquela batalha de querer vencer isso, mas ao mesmo tempo sendo vulnerável. E um dia eu decidi que eu ia acabar com isso na minha vida. E eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer um jejum por isso. E eu fiz um dia de jejum só. Foi o primeiro jejum de 24 horas que eu fiz. E eu fiz um jejum completo de 24 horas. Sem água, sem comida, sem nada. O primeiro jejum com a motivação certa. Com o coração no lugar certo. Com o entendimento correto a respeito disso. E bastou um dia de jejum. Para eu nunca mais, e já faz muitos anos isso, para eu nunca mais mesmo, eu falo isso com bastante tranquilidade, eu nunca mais acessei nada na internet ou em qualquer outro lugar que tenha um conteúdo pornográfico, sabe? E hoje eu sou tentado a respeito disso? Claro que eu sou. É só você abrir a internet que você vai ser tentado. Você vai ver fotos, você vai ver uma chamada ou qualquer coisa que te direcione para isso. Isso é algo que está muito forte hoje na internet e infelizmente tem muita gente que está presa nesse pecado. Muita gente mesmo, muita gente. Mas bastou eu me posicionar e eu fazer aquilo que a Bíblia nos ensina para que o problema ele fosse assim dissipado. Como eu falei, eu ainda sou tentado sobre isso, mas isso não tem poder mais sobre mim. Eu simplesmente vejo e fecho. Lembra do texto que a gente falou? Que Deus é fiel e não permite tentação superior à nossa capacidade de resistir, e com a tentação, sempre o escape. Nesse caso específico é muito simples. Desliga o computador, fecha aquela tela e segue a vida, sabe? Então, eu quis dar esse exemplo para vocês verem que Deus liberta a gente de coisas que a gente nem imagina que é possível ser liberto assim de forma instantânea. No meu caso foi assim, eu sei que nem todos vai ser assim. Tá? Talvez alguém tenha que batalhar mais em relação a isso. Aí depende de quão forte está esse pecado na sua vida, né? Mas era uma obra da carne que eu estava nutrindo. E eu matei esse negócio com o jejum. E eu tenho muitas outras coisas que eu continuo jejuando a respeito, que eu sei que preciso me libertar e que Deus tem trabalhado na minha vida. E eu não sei como foi para vocês que fizeram jejum essa semana com a intenção certa essa semana. Como que foi isso? Mas o fruto do Espírito, ele é cada vez mais visível em mim, e eu consigo ver isso, e eu não falo isso para me vangloriar. É só porque é o resultado daquilo que a Bíblia ensina. Se a gente se aproximar de Deus, Deus se aproxima de nós. Mas a gente não pode se aproximar de Deus com a sujeira do pecado na nossa vida. Vamos continuar aqui. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá, você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Quando a gente está em comunhão com Deus, essa comunhão mais plena, mais próxima, e o jejum nos ajuda muito nisso, Deus está ali como socorro bem presente, né? Como a gente costuma ver. As respostas vêm rápidas. É muito bom a gente fazer uma oração e a gente ver a resposta rápida. E é uma promessa de Deus. Se você fizer tudo isso daqui, isso aqui está prometido por Deus. E aí o texto continua com mais promessas. Olha só. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, e aqui eu vou fazer um comentário. Essas três atitudes, o jugo opressor é você colocar um peso na vida de alguém, ou você ser um peso na vida de alguém. O dedo acusador é a pessoa que julga e acusa, e ela às vezes ela não é uma pessoa correta para fazer esse tipo de acusação. E a falsidade no falar é quem mente, quem fala mal.
De quem são essas atitudes? Quem é a pessoa que é o opressor, o acusador e o mentiroso? Quem é essa pessoa? Escrevam aí, vamos ver se alguém mata essa charada. Essa é fácil, hein? Não tenham medo de escrever o nome dele, não. É esse aí mesmo. É esse rapaz aí. É o tinhoso, como a gente diria por aqui na gíria, né? É esse rapaz aí. Ele é que faz essas coisas. Mas aqui Deus está falando que você tem que eliminar isso do seu meio. Estava falando para o povo de Israel, mas isso se aplica a nós. Isso é muito perigoso, porque quando a gente é um peso na vida de alguém, quando a gente acusa alguém injustamente ou inadequadamente, quando a gente é falso no falar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo instrumentos na mão de Satanás. Nós estamos fazendo o trabalho dele. Não queiram fazer o trabalho dele. Não queiram, não queiram. Não queiram contribuir com as obras das trevas. Não queiram. E assim, é importante a gente pensar se será que eu não estou fazendo isso em algum momento? E o jejum te ajuda a identificar isso, porque o jejum te deixa consciente das realidades espirituais. E aí o texto continua. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos, então, aí agora a recompensa. A sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Tem gente aqui que conhece. Mas ninguém sabe, ou poucos sabem, de onde vem a letra desse louvor. Só que a letra desse louvor tem uma condição que também as pessoas não sabem. É se tudo isso daqui, esses 3 slides aqui, se você fizer tudo isso, aí sim, aí você pode esperar essa promessa de Deus cumprida na sua vida. É possível. É possível. E o jejum é uma arma excepcional para você conseguir isso. Renúncia própria, abrir mão do julgamento, da mentira, fazer bem ao próximo. O jejum é muito, muito, muito forte. E aí tem o que eu escrevi aqui, né? A recompensa do jejum vem de uma renúncia própria com atitude correta e com reflexos práticos. Não adianta também você só se arrepender ou só você achar que tem que fazer boas obras e você não faz nada. Tem que ter reflexos práticos. Você tem que parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. A recompensa vem quando a condição é cumprida. Eu vou falar o que eu vou falar de novo, mais pra frente, mas a gente gosta de ler as promessas da Bíblia. Por exemplo, essa aqui, o Senhor guiará constantemente e tudo mais, né? É uma promessa muito boa de ler, mas a gente nunca lembra que as promessas de Deus elas são condicionais muitas vezes. Precisa que você faça algo também. E aí a gente, por ler o texto fora do contexto, a gente prega errado, a gente vive errado, e aí a gente se frustra. Porque você vai chegar para Deus, poxa, tem um texto lá, Senhor, que o Senhor fala que o Senhor satisfará os meus desejos numa terra ressequida e fortalecerá os meus ossos. E eu não estou vendo isso na minha vida. Deus então é mentiroso agora. Mas é porque você não viu direito como é que era isso, sabe? A gente pega muita promessa que é feita para Israel e quer aplicar na nossa vida, mas a gente não vê a condição que foi dada para Israel para que aquela promessa se cumprisse. A gente precisa estar atento para isso, tá? E aí, para finalizar essa parte aqui, o verdadeiro jejum, então, qual é? É o jejum de si mesmo. O jejum de si mesmo. Esse é o verdadeiro jejum. Não é simplesmente você fazer uma abstenção de comida ou de prazer. É você fazer uma abstenção de você mesmo. E esse é o jejum que Deus espera de nós. Que a gente tire o nosso eu o máximo que a gente puder para que Deus possa vir sobre nós. E aí, quem fez o maior jejum de todos? Vamos ver se vocês respondem um pouco mais rápido dessa vez. Vamos lá, gente. Quem é que fez o maior jejum de si mesmo? Ah, a Pri não vale. A Pri é mentora. Já viu essa história, né? Mas Jesus fez o maior jejum de todos, gente. Jesus abriu mão dos seus atributos divinos, da sua glória, para estar aqui nessa terra e padecer e sofrer. Jesus fez o maior jejum de todos e ele deu exemplo para nós. O maior jejum de Jesus não foi os 40 dias no deserto. Isso aí foi
nada perto da cruz. Perto de ter que largar a sua glória eterna no céu e vir até a terra como homem. Esse foi o maior jejum de todos. E a gente tem que aprender com Jesus a fazer um jejum de nós mesmos. Algumas outras coisas sobre jejum. Agora a gente vai ler mais a Bíblia aqui. Tem um texto, a gente até mencionou ele já em algum momento, que fala sobre o poder do jejum mais a oração. Na semana passada eu dei vários exemplos de como o jejum e a oração elas caminham juntos. Dei vários. Qual foi? Veja lá a aula passada, não vou falar de novo não. Mas eu dei vários, onde as pessoas oraram e jejuaram. Existe um poder muito grande, uma combinação muito forte entre essas duas armas. E aí eu vou dar um exemplo aqui que talvez é o texto mais literal a respeito disso, que fala sobre o poder do jejum mais a oração. Eu vou dar um pouco de contexto. Sempre nos 3 evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama eles de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer que é semelhante, que conta os mesmos fatos, mas de forma diferente. Você vai ver que as histórias se repetem nesses 3 evangelhos em ordens diferentes, não estão em ordem cronológica em alguns casos, tá? O único evangelho que está mais cronologicamente acertadinho é o de Lucas. Os outros eles não necessariamente estão em ordem cronológica, para vocês saberem. Mas eles contam as mesmas histórias, em muitos casos repetidamente o mesmo fato. Então eu trouxe aqui sempre os 3 textos dos 3 evangelhos que falam sobre esse evento para vocês poderem ler depois. Mas no capítulo 9 de Lucas, no capítulo 6 de Marcos e no capítulo 10 de Mateus, fala sobre como Jesus deu autoridade aos discípulos. Foi quando ele enviou os discípulos para pregar pela primeira vez. Ele separou os discípulos de 2 em 2, deu algumas instruções e os enviou. E aí eu vou ler aqui o texto de Lucas 9, e diz assim, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Presta atenção nesse detalhe. Para curar a enfermidade. E enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Marcos 6, 7 diz, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Guarda isso aqui. Mateus 10, 7 e 8 diz, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, olha só que Jesus deu autoridade para eles, e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus ele deu autoridade para os discípulos para fazer várias coisas, e eu destaquei algumas aqui. E aí, depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 9 de Lucas, lá no capítulo 17 de Mateus, como eu falei, não está em ordem cronológica os evangelhos, tá? Só o de Lucas está mais cronológico. E no capítulo 9 de Marcos tem uma história, que eu vou ler na versão aqui trazida por Marcos, porque tem um pouquinho mais de detalhe. O que estava acontecendo? Os discípulos estavam seguindo Jesus, acompanhando, aí Jesus foi para o monte, chamou 3 discípulos para ir com ele, e aí foi a história da transfiguração de Jesus, que a gente já leu, já falou sobre isso. Jesus, a forma dele, a face dele mudou, ele ficou branco e brilhante, aquela coisa toda. Os discípulos viram Moisés e Elias, toda aquela história. E aí, 9 discípulos ficaram embaixo, 3 discípulos ficaram no monte com Jesus. E aí os discípulos que estavam lá em cima não estavam vendo o que estava acontecendo lá embaixo. E o que estava acontecendo lá embaixo? Estava acontecendo a história do menino epilético, que talvez vocês se lembrem. E aí Jesus, quando voltou com os outros 3 discípulos, ele se deparou com a situação que a gente vai ler aqui, ó. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos para que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Olha o detalhe. Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsar todos os demônios. Jesus deu autoridade para eles ressuscitarem os mortos, inclusive. E para expulsar demônios. Mas eles não conseguiram expulsar esse daqui. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Então o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só como o pai do menino se posicionou diante de Jesus. Senhor, se é possível fazer alguma coisa,
Então me ajuda aí. Aí Jesus disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus inverteu a coisa aqui. Sim, você está perguntando para mim se eu posso? Não depende de mim. Depende de você, da sua fé. O pai do menino entendeu. Olha só o que ele disse. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e levantou e ele ficou em pé. Depois, passou a história, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. E aí foi em particular, já não tinha mais a multidão, não tinha mais mestre da lei, não tinha mais ninguém, era só Jesus e os discípulos. Por que não conseguimos expulsá-lo? Eles ficaram com essa dúvida. E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí, muita gente vai pregar esse texto e vai dizer que oração e jejum dá poder para expulsar demônios. Não é isso que eu entendo. Não é isso que eu entendo. E eu vou explicar por quê. Porque Jesus, quando foi defrontado com essa situação, ele falou assim, ó, geração incrédula. Quem é o incrédulo? É quem não crê. E quem não crê é porque não tem fé. Mas pense só, os discípulos receberam a autoridade do próprio Deus para expulsar demônios. E por que eles não conseguiram? Porque faltou fé. Aí por que faltou fé? Aí é uma pergunta bem aberta, a gente não tem a resposta para essa pergunta na Bíblia. A gente consegue supor algumas coisas. Por exemplo, pode ser que no período que os 3 discípulos estavam lá com Jesus, os discípulos que estavam lá embaixo começaram a não levar tão a sério assim a autoridade que Deus deu para eles. Começaram a fazer desdém ou qualquer coisa do tipo. É uma hipótese. Ou os 9 discípulos que ficaram na cidade ficaram com inveja dos 3 que subiram. É outra hipótese. E tem mais uma aqui, que essa daqui não está na Bíblia mesmo, mas é algo que eu já estudei, eu já vi, que diz que existia um tabu na crença judaica, porque exorcismo era algo que existia na crença judaica, tá? Existia exorcismo lá. Os religiosos faziam exorcismo. Mas existia um tabu que dizia que não era possível expulsar um demônio mudo e surdo. Por quê? Porque normalmente você dava uma ordem para o demônio. Como Jesus deu uma ordem, né? Só que se o demônio era mudo e surdo, você ia dar uma ordem e ele não ia ouvir. E aí isso é uma hipótese, talvez isso tenha gerado uma incredulidade nos discípulos. Como é que nós vamos expulsar esse demônio? Se a gente não consegue falar com ele, ele não consegue nos ouvir. Então talvez, não dá para dizer que é isso, mas talvez seja essa a razão da falta de fé. Mas Jesus ele deixou muito claro para mim, pelo menos na minha interpretação aqui, quem quiser discordar de mim fique à vontade, mas que o problema dos discípulos foi falta de fé. Ele chamou eles de incrédulos. Ele não falou para a multidão, ele falou isso para todos, inclusive para os discípulos. E aí Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E aí o pai do menino falou assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Então fé era o atributo que estava faltando ali. Não era autoridade para expulsar demônio. Espero que isso faça sentido para vocês. E aí Jesus disse, essa espécie, qual espécie? A espécie muda e surda, de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Mas se o problema era a falta de fé, e a solução é a oração e jejum, o que isso quer dizer? Que a oração mais jejum ajuda a aumentar a nossa fé. Faz sentido isso? Espero que sim. Mas é como eu entendo. E é isso que eu quero propor para vocês aqui. Que vocês tenham sempre em mente que o jejum, junto com a oração, é uma ferramenta poderosíssima para fortalecimento da nossa fé. É muito poderosa mesmo, gente. Porque com oração e jejum a gente não só vê a intervenção de Deus nas coisas, o que aumenta a nossa fé, mas nos deixa mais atento. Na nossa leitura bíblica, ela é diferente. Alguém até escreveu um comentário ali que a Bíblia está se tornando muito mais clara agora. E a leitura da Bíblia em jejum, em oração, é muito diferente mesmo. A sua oração é diferente quando você está em jejum. A sua atitude em relação às coisas é diferente quando você está em jejum e oração. Então isso fortalece a nossa fé. E a gente precisa disso, gente. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque o tempo todo hoje nós estamos sendo atacados. Muito, muito, muito mesmo. E aí eu vou entrar num outro tema que eu falei que ia falar sobre isso lá no questionário, que é sobre as retaliações. Eu perguntei, né? Durante o seu período de jejum, você entende que teve algum tipo de retaliação ou oposição espiritual? A maioria diz que sim.
E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade várias, para vocês. Se você fosse lutar contra você, que armas você usaria? Que estratégias você usaria? E aí a outra pergunta aqui que se segue é: o que você acha que o inimigo vai usar contra você? Você acha que o inimigo vai esperar você se preparar para ele te atacar? Aí eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar o exemplo que eu mesmo dei. Se você é uma pessoa que tem problema com pornografia, o que você acha que ele vai usar contra você? É isso. Ele vai naquilo que você é mais fraco. E ele não vai esperar você estar pronto para lutar. Ele vai te atacar principalmente no seu momento mais vulnerável. Porque ele é assim, ele é esperto. A gente tem que entender que Satanás está aqui no mundo já faz muito tempo. E ele está aí observando os homens já faz muito tempo. E ele é um anjo. E os anjos, segundo a própria Bíblia, eles foram criados um pouco superior. Na verdade, nós fomos criados um pouco inferior aos anjos. Então Satanás ele é muito, muito inteligente. Muito mesmo. E ele sabe como é que ele pega as pessoas nas armadilhas. Ele sabe muito bem. E a gente não pode fazer desdém disso também. Menosprezar. Não é pra gente dar poder para Satanás. Não. Não é, tá? Não é. Satanás é um nada. Nada. Ele não pode nos obrigar a fazer nada. Absolutamente nada. Satanás não pode pegar você e fazer você pecar. Ele pode te sugerir. Ele pode te induzir. Mas ele não pode te obrigar. Se você der poder para ele, aí ele tem poder sobre você. Mas se você está vigilante, atento, ele não pode fazer absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. A história de Jó é muito boa para ele entender isso. Ele não podia tocar em Jó. Porque Jó não dava autorização para ele. Jó não dava brecha para ele. E ainda Deus tinha a proteção de Deus ali ainda. Aí Satanás fala, você não deixa eu tocar nele também? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Mas a história de Jó é outro assunto aqui, né? Mas o que a gente precisa compreender é que estamos em guerra. A vida cristã, vou repetir essa frase, a vida cristã não é um playground, não é um lugar para brincar, é uma batalha. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. De uma vez por todas vocês precisam entender isso. Se vocês não entenderem isso, vocês vão ter problema. Precisamos entender que é uma batalha constante, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí o texto de Efésios 6 que está na tela aqui, eu vou ler. Ó. Vistam toda a armadura de Deus. Não é para vestir uma parte da armadura. Eu quero só o capacete da salvação. Ou eu quero só o escudo da fé. Não, você tem que vestir ela inteira. Eu não sei qual é a armadura de Deus. Vai lá ler lá em Efésios 6. Mas a gente tem que vestir toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Eu falei isso agora, eu vou repetir. A gente não tá numa brincadeira, gente. Não tá. Não tá. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa batalha. E para essa batalha, com que arma que você luta? É com arma física, material? Não. É com arma espiritual. Então a gente precisa disso, tá, gente? Tem essa frase aqui que é bem interessante. Vou contar uma historinha rapidinho aqui. É diz assim, né? No exército, ou você está lutando, ou você está se preparando para lutar. Esteja pronto. Na sua vida espiritual, ou você já está na batalha, ou você está se preparando para ela. Mas não espere que o adversário vai ficar esperando você se preparar. Não espere. Não espere. E aí eu vou falar uma coisa que é dura de dizer, mas eu preciso falar isso. E eu não vou falar isso para assustar vocês, mais uma vez não é. Mas é para vocês terem consciência. Numa guerra, pense numa guerra. Vamos imaginar que você está numa guerra. O que é melhor, do ponto de vista estratégico? É você atacar um alvo importante ou você atacar um alvo qualquer que não tem tanta relevância? É óbvio que é mais eficaz numa guerra você atacar um alvo relevante. Por isso que, por exemplo, quem é oficial, quem é militar e é oficial, sabe que o oficial ele precisa ficar protegido na tropa. Por quê? Porque se o oficial for abatido no combate, a tropa perde o comando. E aí fica todo mundo meio desgovernado. Então o oficial, ele normalmente não está na frente da batalha. Porque ele tem que dar as ordens, ele tem a visão estratégica da batalha. Então o oficial está normalmente na retaguarda, ele está mais longe. Se vocês verem aqueles filmes de guerra medieval, o rei e os conselheiros de guerra, eles ficavam para trás e o exército ia na frente. E o rei ficava de longe observando
e dando as ordens, façam isso, façam aquilo. Por que isso? Porque o rei é um covarde? Não. É porque o rei é a figura estratégica da guerra, ele é um alvo muito importante, ele precisa estar protegido. E aí a pergunta para vocês é, será que nós hoje somos alvos relevantes? Ou o adversário está nem aí para nós? Porque é uma batalha, certo? Então tem alvos. Eu não estou falando isso para você querer pintar um alvo na sua cara, tá? Não é. Mas é um fato de que quanto mais você se move na direção daquilo que é o propósito de Deus, de trazer o reino de Deus, de fazer a vontade de Deus, mais relevante você se torna nessa batalha. Para os dois lados. Para Deus e também como um alvo do adversário. Então, se você quer se tornar relevante, você precisa estar preparado para isso. Você precisa. Eu fui militar um tempo e eu sei quão duro é o treinamento militar, eu acho que eu já comentei isso aqui. Às vezes você não vê sentido em muita coisa no treinamento. Mas você não vê sentido porque você não está na situação de batalha. Mas quando a gente simula uma situação de batalha, quando a gente vai para o meio do mato lá e fica sem comer, sem dormir, aquela coisa toda, o treinamento que antes não fazia sentido passa a fazer sentido. Então, o fato de você já estar pronto para aquilo, porque você já experimentou isso antes, faz uma diferença incrível, assim, é muito, muito, muito diferente. Quando você já teve o preparo antes da situação real. Isso funciona para qualquer coisa, né? Mas numa situação de vida e morte, principalmente. Então a gente precisa estar preparado, gente. Precisamos ter noção que estamos numa batalha. Terminando aqui já. Aí tem uma comparação aqui que eu faço, e é uma análise que a gente precisa fazer, sobre o amor de Deus e o favor de Deus. Porque o jejum, e é algo que a gente falou agora no início, né? Às vezes a gente confunde como uma forma de barganha com Deus. Para obter o amor de Deus, em alguns casos, algumas pessoas vão tentar viver dessa forma, né? Querendo conquistar o amor de Deus. Através de qualquer coisa, de piedade, jejum, oração, não sei. Mas tem gente que vai fazer muita coisa para querer merecer o amor de Deus. Só que a gente não tem nada que a gente possa fazer para merecer o amor de Deus. Porque o que a gente merece de fato é a ira de Deus. Por causa do nosso pecado. É isso que a gente merece. E o favor de Deus e o amor de Deus a gente tem é pela misericórdia de Deus. Não é por nosso merecimento. É porque a graça de Deus veio sobre nós. Só que o favor de Deus e o amor de Deus são coisas diferentes. Eu sempre falo sobre isso, né? Que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Quem é pai aqui, ou mãe, né? Entende bem isso. Não há nada que o seu filho possa fazer para você amá-lo mais. E não há nada que ele faça que vai te fazer amá-lo menos. Você vai sempre amar os seus filhos. Sempre, sempre, sempre. Agora, o quanto você fica feliz, o quanto ele te agrada, isso sim tem uma medida. Se o meu filho me obedece, faz as coisas que eu peço para ele fazer, deixa de fazer as coisas que eu falo para ele não fazer, isso me deixa mais feliz. E o meu prazer em recompensá-lo é diferente. Quem é pedagogo aqui sabe que a gente não deve recompensar uma criança sem ela merecer, porque senão ela entende errado a mensagem. Então ela entende que ela não precisa fazer nada para merecer algumas coisas. Isso é um exemplo ruim que a gente dá. Então a gente precisa também entender que com Deus não é muito diferente. O favor de Deus a gente pode influenciar. O amor dele não. E aí tem alguns textos aqui para isso aqui, ó. Salmo 84:11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem a quem? Aqueles que vivem com integridade. Então se você vive com integridade, você se torna alvo do favor de Deus. Outro texto. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então aqui é um contraste. Quem é prudente recebe o favor. Quem procede indignamente ou quem é imprudente recebe o furor de Deus. Outro texto. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Esses três termos aqui, essas três palavras, ou essas coisas que eu destaquei em vermelho, são princípios bíblicos. Integridade, a prudência, o amor, a fidelidade, são princípios de Deus. São coisas que Deus quer que a gente cultive. E se a gente cultivar essas coisas, existe uma recompensa. Eu espero que vocês tenham entendido isso, no sentido de que não é em relação ao amor de Deus. Eu gosto de deixar isso sempre muito claro, tá? Não é pelo que você faz que Deus te ama mais ou menos. Mas o que você faz pode sim influenciar o que Deus faz por você.
Deus é recíproco. Tá? Deus é recíproco. Gálatas 6 tem um texto lá que fala isso de forma muito clara. De Deus não se zomba. O que você planta, você certamente colherá. Então, Deus ele é um Deus justo. Você está fazendo a coisa certa? Espere colher bons frutos. Está fazendo a coisa errada? Não espere colher bons frutos. E aí uma outra coisa que eu também falo nessa reunião, que tem a ver com o que vocês escreveram lá, a respeito do comentário, teve gente que escreveu, eu fiz o jejum, mas eu não senti nada diferente. Ou estou esperando uma resposta e ainda não recebi. E aí aqui tem algo que é muito legal da gente observar, é que Deus, muitas vezes, ele nos dá as coisas em embalagens não esperadas. Como assim? É como se você pedisse um presente para Deus e você espera que Deus te dê o presente numa embalagem vermelha. Mas Deus decidiu te dar o presente que você quer numa embalagem azul. Só que como você não estava esperando receber uma embalagem azul, às vezes você não percebe que Deus te deu aquilo que você queria, mas de uma forma diferente. E aí tem essas duas frases aqui. Às vezes pedimos trigo e Deus nos manda sementes. Às vezes pedimos crescimento e Deus manda chuva. E aí eu dou o exemplo de Naamã aqui, bem rapidinho a história de Naamã. A maioria de vocês conhece, ele era uma pessoa importante no império e estava leproso. E aí ele foi para Israel, porque alguém disse para ele que lá em Israel tinha um profeta. E aí ele chegou para o rei, porque a expectativa dele, qual que era a embalagem que ele esperava? É que o rei fosse fazer alguma coisa, porque o rei é o líder da nação, o rei está acima do profeta. Então ele foi direto no rei. E aí o rei de Israel rasgou as vestes, falou: quem o rei da Síria pensa que eu sou para curar um leproso? Ele acha que eu sou Deus, por acaso? E aí, nesse caso aqui, o profeta Eliseu falou pro rei: não se preocupe, manda ele vir falar comigo. E aí Naamã vai, chega lá para falar com Eliseu. Eliseu nem sai da casa dele para falar com Naamã, simplesmente fala assim: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e vai dar tudo certo. E Naamã ficou muito chateado, porque a expectativa dele era de uma embalagem azul. E nesse caso, Eliseu deu para ele uma embalagem verde, por exemplo. Por sorte, Naamã tinha alguém lá na equipe dele, na comitiva dele, que tinha um pouco mais de sabedoria que ele. Falou: Senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer algo difícil, você não faria? Sim, eu faria. Faria qualquer coisa. Então, ele só te pediu para mergulhar 7 vezes no rio. Mergulha no rio, então. Ele falou: tá bom, vou lá e vou mergulhar. Mergulhou no rio e o que aconteceu? Deu tudo certo. E é um exemplo muito nítido de uma embalagem não esperada. Ele não esperava que fosse assim, mas Deus quis fazer assim. Óbvio que tem um simbolismo nisso, a gente sabe. A questão dos 7 mergulhos no Rio Jordão, a questão da pele dele ter se tornado como a de um bebê, tem todo um simbolismo aqui. Não estou nem ignorando isso não, mas não é o foco da nossa conversa. O fato é que ele tinha uma expectativa de algo grandioso. Ele falou: eu imaginei que o profeta ia sair, ia invocar o seu Deus, ia pôr a mão sobre a ferida e não sei o quê. Ele estava achando que ia ser um negócio super legal. Na verdade, foi uma coisa muito simples. E aí a gente tem um outro exemplo aqui que eu gosto de dar, que é Simeão e Ana. Simeão e Ana, eles são mencionados nesse texto de Lucas 2, de 22 a 38. Eu não vou ler o texto todo, tá? Depois vocês podem ler. Mas é a apresentação de Jesus no templo. E aí, para a gente entender o que aconteceu ali, a gente precisa entender o que era a lei a respeito da apresentação das crianças, que está lá em Levítico 12. Tinha toda uma questão da purificação da mulher, porque a mulher, depois que tinha o filho, ela tinha que ficar em isolamento lá, porque ela estava sangrando e tudo mais. Tinha toda uma questão ritual lá judaico. Mas depois que passava esse tempo, o pai e a mãe eles tinham que levar a criança no templo e oferecer um sacrifício para a apresentação da criança. Podia ser um cordeiro e uma ave, ou se a família fosse pobre, poderiam ser 2 aves, 2 rolinhas ou 2 pombas. Ok, isso aqui era a lei. E eles, como os bons judeus, eles foram cumprir a lei. Jesus nasceu, passou o período 8 dias é o tempo da circuncisão da criança, do menino. Depois passou o tempo que Maria tinha que ficar em isolamento, digamos assim, né? Se fosse menina era um tempo, se fosse menino era outro tempo, tinha uma diferenciação, mas passou esse tempo e aí eles foram apresentar Jesus no templo. O que a gente precisa entender também no contexto dessa passagem é que a apresentação de criança no templo era um ato comum, era normal. Não era nada excepcional chegar uma criança para ser apresentada no templo. Isso acontecia todo dia, várias vezes por dia. Então a gente precisa imaginar essa cena. Tá cheio de gente na área do templo, na região ali do pátio ali do templo, onde tinha o altar do sacrifício, onde os sacerdotes faziam sacrifício, onde tinha pia
aquele aparato do templo, antes do lugar santo, antes do Santo dos Santos, não era dentro do tabernáculo, só para vocês entenderem a cena, tá? Chegaram no templo, lá no templo de Salomão, que já tinha sido ampliado por Herodes e tudo, um lugar grande, espaçoso, mas tinha muita gente ali, e chega mais um casal com um filho para ser apresentado. Um bebê, normal, nada diferente, e aí tinha lá um ancião chamado Simeão. E ele, quando vê Jesus, ele bate o olho em Jesus, ele sabia que era o Messias. E o texto, esse texto de Lucas 2, 22 a 38, fala que ele estava esperando a vinda do Messias. E todo judeu, e os judeus que ainda hoje são praticantes do judaísmo, eles até hoje esperam o Messias. Os judeus sempre esperaram um Messias, porque estavam em várias profecias, e Isaías particularmente profetizou muito sobre a vinda do Messias. E eles esperavam que o Messias chegasse. Então todo judeu naquela época, todo judeu esperava o Messias. Mas que Messias que eles esperavam? Qual era a embalagem que eles estavam esperando? Eles esperavam um grande líder, um líder militar, que os libertaria do domínio romano. Era isso que eles estavam esperando. Mas o que chegou? Chegou um bebê pobre, diga-se de passagem. Porque José e Maria não trouxeram um cordeiro para a apresentação de Jesus. Mas Simeão, que estava ali no templo, ele a hora que viu Jesus, e vocês precisam levar em conta que era um ato comum crianças serem apresentadas, tá? Para vocês entenderem algo que eu vou falar agora. Simeão, ele estava com os sentidos espirituais dele aguçados. Por quê? Porque ele tinha expectativa de ver algo novo. Ele tinha expectativa de ver o Messias. Ele nutria essa expectativa no coração dele. E o Espírito já tinha dito para ele que ele não morreria sem antes ver o Messias. E quando ele vê Jesus, ele vai lá e pega Jesus no colo e ele diz o seguinte. Olha só que bonito isso. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Isso era algo que estava profetizado em Isaías 49:6, que se alguém quiser ler depois, Simeão ele faz menção da profecia de Isaías. Então pensem, gente, Jesus chegou no templo como uma criança como qualquer outra. Aquele ancião pega aquela criança nos braços, tira do colo da mãe, pega e olha para aquela criança e fala sobre isso. Olha que coisa bonita, né? Depois ele até profetiza sobre a vida da mãe de Jesus, sobre Maria e tudo mais. É muito bonita essa passagem. E também tinha uma outra pessoa lá no templo, também tinha Ana. E a Bíblia fala que Ana era uma viúva que tinha quase 84 anos. E ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, dia e noite. Então era uma pessoa que também tinha uma expectativa, ela estava sempre ali no templo esperando. E quando ela viu Jesus, ela também soube que aquele era o Messias. E ela saiu espalhando para todo mundo. O texto lá de Lucas 2, do verso 37, diz assim, ó. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, quando ela viu Jesus, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela saiu espalhando a notícia para todo mundo. Eu vi o Messias nasceu, ele chegou. Mas por que essas pessoas conseguiram perceber, diante de uma situação comum, um monte de gente, sacrifícios acontecendo, crianças sendo apresentadas, como que eles conseguiram perceber que aquele era o Messias? Porque eles estavam com os sentidos espirituais deles aguçados. E aí a pergunta que fica para nós é o quão os nossos sentidos espirituais estão aguçados, a nossa visão espiritual, nossa audição espiritual, para perceber o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa no nosso tempo, gente, muita coisa. Só que talvez nós estejamos desatentos, porque a gente está com uma expectativa de ver algo e Deus está fazendo algo que é diferente. E aí, só para finalizar aqui, a oferta de José e Maria, como eu falei, eles não vieram com um cordeiro, eles vieram com 2 pombinhas, né? Uma oferta humilde. E se a gente pensar nessa, nossa, que coisa, o Filho de Deus, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, nasceu numa manjedoura e ainda, na hora da sua apresentação, foi apresentado de forma humilde. José e Maria, eles não tinham muito valor para oferecer a Deus naquele momento. Mas eles estavam nos braços deles aquilo que tinha o maior valor do universo. Eles não tinham um cordeiro para apresentar, mas eles estavam com o Cordeiro de Deus nos seus braços. E o que é melhor, gente? O que é melhor? A gente oferecer algo para Deus que para nós tem algum valor? Ou oferecer para Deus aquilo que para Deus tem valor?
É a reflexão aqui. E esse exemplo aqui, ele deixa isso muito claro. Não importa o que a gente traz de valor humano na presença de Deus. O que importa é o que a gente traz de valor espiritual, daquilo que Deus valoriza. Não importa o que a gente pensa, o que importa é que Deus pensa. E aí eu já falei um pouco sobre isso daqui, mas Jesus fez o maior jejum de todos. E aí o texto de Filipenses 2, de 3 a 11, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. E eu vou finalizar com esse texto aqui. Diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí tem tudo a ver com Isaías 58. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Isso aqui é muito bonito, gente. O que Jesus fez por nós, eu sigo insistindo sobre esse tema. O que Jesus fez por nós é impagável. É impagável. Assim, é um preço, é um valor inestimável. Nós precisamos valorizar isso, gente. Precisamos. E agora? O que a gente vai fazer essa semana? Nós vamos jejuar mais. Talvez com um pouco mais de entendimento agora, um pouco mais de profundidade e uma compreensão maior do que Deus espera de nós a respeito do jejum. Não é somente nos abstermos de algo, mas é abrirmos mão de nós mesmos. De trazer para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, algo que nós vamos doar, algo que nós vamos fazer. A atitude correta em relação às pessoas que nos cercam, em relação ao que Deus espera de nós. Não o que nós esperamos que Deus faça em relação ao nosso jejum. É tirar aquilo que eu quero do foco do meu jejum e colocar aquilo que Deus quer no foco. E Deus, se Ele quiser, Ele vai me dar o que eu estou pedindo também. Mas o meu foco não deve ser o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Oferecer para Deus aquilo que Ele quer, não o que eu acho que tem valor para Ele. Reavalie o seu propósito para o jejum e se prepare, estamos em guerra. Não esqueça disso. Nunca mais esqueça disso. Nunca mais. Faça direito. De novo, aqui está ao quadrado, né? Preste bastante atenção no seu período de jejum. Esteja atento às tentações, ao pecado. Resista, vença. Não deixe que Satanás tenha influência sobre você. A hora que vier a tentação, repreenda de forma consciente. Você pode até falar, se você quiser, assim, está repreendido isso em nome de Jesus. Isso aqui não vai me tirar do meu jejum. Isso não vai me tirar da minha comunhão com Deus. Sentidos espirituais aguçados, esteja atento ao que Deus está fazendo. Deus age nas pequenas coisas também. Deus não age só no sobrenatural, naquilo que é sensorial, naquilo que você sente. Deus age nas coisas que estão ao nosso redor. Esteja atento, porque Deus pode estar fazendo e você não está percebendo. Assim como o Messias estava chegando ali no templo para ser apresentado e ninguém percebeu. Só uma pessoa, na verdade duas, né? Simeão e Ana. E mais ninguém percebeu. Às vezes Deus está fazendo algo grandioso na sua vida e você não está percebendo. Esteja com sentidos espirituais aguçados. E pratique a oração e o silêncio durante o jejum. É uma dica aqui. E é isso, gente. Hoje a gente acabou na hora certinha, ó. 8h30. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me corrigir? Alguém quer perguntar algo? Comentar algo? Jejum durante o trabalho? O que tem o jejum durante o trabalho? Funciona, claro. Por que não? Funciona igual. Ah não, o silêncio e a oração no trabalho talvez você não consiga, mas o jejum você consegue. Você consegue se manter em comunhão com Deus. Se você estiver atenta, espertinha ali, sei que estou em jejum, sei que estou trabalhando, eu preciso trabalhar, mas eu vou me cuidar, eu vou me policiar para sempre manter as minhas atitudes adequadas àquilo que a Bíblia me orienta. Dá para fazer. É mais difícil? É mais difícil porque você está num ambiente onde tem mais pessoas, eu sei. Mas não deve ser um impeditivo. Tá? Eu vou dar novamente o exemplo dos muçulmanos. Os muçulmanos fazem um jejum da hora que o sol nasce à hora que o sol se põe. E eles, nesse período a vida segue. Eles conseguem.
nós conseguimos também. É mais difícil, eu não estou dizendo que é mais fácil ou que é normal, mas é mais difícil, tá? Home office ficou um pouco melhor. Sim, para quem quer fazer jejum ficou um pouco melhor. De fato. Eu vou fazer um parêntese aqui, não tem nada a ver com o nosso tema, tá? Mas para vocês pensarem, é algo que é pessoal, particular, tá? Não estou dizendo que ninguém tem que pensar como eu. Mas o home office, as pessoas estarem isoladas, é bom, mas é ruim também. Por quê? Porque agora a gente não consegue ser luz na vida das pessoas em alguns casos. A gente não consegue ser sal na vida das pessoas, a gente não consegue influenciá-las mais. Porque a gente não está perto delas. Ah, não, mas eu falo com as pessoas no meu trabalho. Eu imagino que sim, mas quando é sobre trabalho. E a gente sabe que quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente não fala só sobre trabalho, a gente fala sobre tudo. E são momentos onde você pode testemunhar do Evangelho, falar de Jesus. E a gente está perdendo essa oportunidade, né? Eu não sei se isso não é um plano do adversário também, sabe? Eu acho que é. Sim, durante o jejum, pode fazer o que quiser. Pode orar, adorar, cantar, louvar, o que você quiser. É no momento de jejum que eu mais me quebranto, que eu fico chorando pelos cantos às vezes. Começa a tocar o louvor e eu já... Normal. Tá? Pode fazer. Algo mais sobre jejum? Jejum de palavras é muito forte, é verdade. Você falou uma coisa que é muito verdadeira. Jesus fez um jejum de palavras também. Desde o momento que ele foi preso até ele estar na cruz, não tem uma palavra sequer de Jesus. Sim, tem, para não dizer que não tem, quando Pilatos falou assim, você é o rei dos judeus, ele falou, você que está dizendo. E foi só. Tem alguma diferença do jejum parcial, jejum de Daniel parcial, total? Ah, não, em relação à resposta de Deus, não. Mais uma vez, assim, o jejum não é o preço que é importante. O importante é a sua consciência, a sua atenção em relação a isso. Se você faz jejum parcial e você está atento, tanto quanto você estaria se estivesse num jejum total, por exemplo, que é mais difícil de fazer, ok. Não tem assim, o jejum total é mais forte do que o jejum parcial. Muitas vezes não é, porque tem gente que não tem problema de ficar sem comer e sem beber água. Tem gente que aguenta isso numa boa, porque está acostumado. Tem gente que faz jejum intermitente para emagrecer e não tá nem aí para fazer jejum de comida, sabe? Tá acostumado a ficar 16, 17 horas sem comer. Aí é aquilo, né? Se o jejum de Daniel também é muito fácil para você e você não sente que você está fazendo jejum, aí talvez você precise fazer um jejum um pouco mais rigoroso para você se manter atento. Gente, vamos encerrar para a gente não alongar muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para os mentores, podem perguntar para mim. Gente, fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.